Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia. Que Ele realize os desejos do seu coração. Que a sua vida seja incrível e que você caminhe de glória em glória. Se humilhe diante do Senhor. Faça a vontade dEle. Não despreze aquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Honra aquilo que Deus honra. Os pequenos começos, começos humildes, são passaportes para um grande destino. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Não despreze os pequenos começos. Não despreze uma pedra e uma funda. Não despreze a vara. Não despreze um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Não despreze. Não despreze o menino que está no pasto. Bom, o menino do pasto se tornou maior rei. Aquela pedra com aquela funda derrubou um inimigo que todos consideravam impossível de cair, de vencer. Uma vara, foi um velho com uma vara que devastou como a nação. Uma vara nas mãos de um homem de Deus, nas mãos de Moisés, fez muita coisa. Aquele pouquinho de farinha e de azeite foi o suprimento quando aquela mulher agiu à fé. Naquela oportunidade, e fez primeiro para o profeta. Ela passou a crise com a abundância, passou pela crise com a abundância, teve suprimento suficiente e não morreu, como já pensava que o pior ia acontecer. Chegou uma oportunidade, e a oportunidade chegou na porta dela, através da fé. Haja fé e você vai viver o sobrenatural. Quando ela agiu a fé, ela viveu o sobrenatural. Uma crise que durou 3 anos e meio, que matou muita gente. Na casa dela teve fartura. Aquele pouquinho de azeite, quando foi usado a fé, e aquela mulher obedeceu Eliseu e pegou as vasilhas, fechou a porta. Porque, a unção não vem com porta aberta. Tem portas que a gente tem que fechar. Definitivamente, a porta do orgulho, da arrogância, do questionamento. Eu quero ver a unção fluir, mas eu não fecho a porta. E o profeta foi específico. Pega vasilhas, não poucas, entra, fecha a porta e deita o azeite. Ou seja, primeiro tem que fechar a porta. E eu vejo gente querendo ver a unção fluir sem fechar a porta. Fecha a porta. Fecha a porta que você sabe que tem que ser fechada. E use o que você tem. Não despreze o que você tem. Não despreze as oportunidades que chegam até você. O povo, aquelas autoridades começaram a questionar a liderança de Moisés, a liderança de Arão.
E o Senhor mandou que todos colocassem uma vara. E ele ia mostrar aquele que ele tinha escolhido. A vara do Arão floresceu. Quando você faz o que Deus está mandando você fazer, Deus te promove, te honra diante de todo mundo. Davi foi ungido na presença de todos aqueles que vinham diminuindo ele. Davi foi honrado diante de toda uma nação, enfrentando o inimigo que estava todo mundo fugindo. Então, tudo tem a ver com essa transformação no caráter. Porque se aqui dentro eu estou cheia de sentimentos miseráveis, de amargura, de arrogância, de orgulho, de questionamentos. Porque tem gente que questiona tudo. Ele questiona Deus, ele questiona a igreja, ele questiona lideranças, ele questiona todo mundo. A pessoa é amargurada. Um homem disse, bispa, pensa uma pessoa que só vivia rastejando. Mas a minha vida era falar mal de igreja, mal de pastor, mal de quem estava prosperando. Essa era a minha vida. Eu era uma pessoa tão boca suja, falava de uma maneira tão assim perversa das pessoas, de gente que eu nem conhecia. E eu rastejava. E quanto mais eu descia, pior eu estava ficando, porque era uma inveja, era uma amargura, uma revolta. Então a minha vida era atacar. Então eu atacava todo mundo. E eu deduzia, e eu julgava mesmo. E esse aí é isso assim, faz isso aí. Ah, isso aí é um ladrão, ah, isso aí é um aproveitador. Ah, isso aí é um trapaceiro. Isso aí. Ele disse, e eu estou usando palavras leves, porque ele disse exatamente o que ele falou é a verdade. Ele tinha a boca suja, podre. Aliás, essa expressão veio dele. Minha boca era podre. Um sepulcro aberto. Para falar mal dos outros, criticar os outros. E tudo tinha a ver com a minha amargura, mas eu não via. Eu era tão revoltado com os meus resultados que eu não suportava ver alguém prosperando. Alguém com um carro bom, morando numa casa boa. Eu não suportava. Então, quando eu sempre fui de ir em igreja, ele disse, mas eu estava sentado lá e questionando o pastor, falando mal do pastor. Quando ele falava de dízimo, eu estava lá, criticando. Qualquer coisa. Olhava para o carro do pastor, que às vezes ele disse, teve igreja que eu fui, que o carro do pastor nem era lá um carro muito bom, mas eu já atacava. A minha vida era desse jeito. Falar mal das pessoas, julgar as pessoas. E ele disse, eu cheguei num ponto de doença, de eu não conseguir trabalhar. De eu ter que fazer um bico aqui, acolá, e assim, de faltar tudo, faltar comida, faltar básico. De chegar num ponto da minha mulher fazendo faxina, às vezes tentando fazer 2 por dia, não está dando conta. E a minha mulher já vinha
Ele disse, assistindo você. E ela estava lutando, mas eu era o atrapalho ali. Eu falava, quando ela estava me assistindo, a esposa me assistindo, ele disse, que ele me pediu perdão, e ele disse, eu falava as coisas mais absurdas. Eu falava das suas joias, aí, ó, fica aí sua trouxa, assistindo. E depois vai lá, dizimar. Olha aí, ó, falando de semeador. Olha aí, ó, é para comprar mais um anel. Não. Olha só. E ele disse, a minha vida descendo. Ele falou, o fundo de poço foi quando nós ficamos 2 dias. Tudo fechou de tal maneira que nós não tínhamos um tostão e acabou tudo dentro de casa. Ele disse, ô bispa, a luz cortou. Você já viu cortar a água? Cortaram a minha água. Ele disse, cortaram a minha água. Cortaram a minha luz. Não tinha água. Não tinha luz. E o pouco que tinha, minha mulher fez como se fosse juntou uns tijolinhos ali, fez o fogo e tentou cozinhar um pouquinho do que tinha, que eu não lembro o que era lá. Se era fubá, um restinho de macarrão, não sei. Não tinha sal. Ele falou, você já viu acabar sal? Não tinha sal. E ela teve uma crise. Ele disse que ela passou muito mal. Ele não tinha como levá-la para o pronto-socorro. Porque ele viu que ela teve uma crise realmente nervosa, assim, ela não aguentou. O emocional dela foi num nível que ela caiu. E foi como se ela tivesse uma convulsão, ela não encontrava ninguém para levar a esposa. E naquele momento que ele viu assim aquela tragédia, o filho dele do meio, vendo aquela situação, falou para ele, ele falou que aquilo foi o Espírito Santo. Falou para ele assim, você é o problema, pai. Você está atraindo essas pragas para a nossa vida. Porque a sua vida é falar mal de Deus, é falar mal da igreja, é falar mal de todo mundo. Você está atraindo essas pragas para a nossa vida. E o menino chorava e gritava por Deus, porque o menino acompanhava a mãe, assistindo os programas, os cultos. E o menino começou a gritar, Deus, não deixa minha mãe morrer. Aí o menininho falava assim, eu só tenho ela e o Senhor. Não deixa minha mãe morrer, não. Não deixa não, Deus. Não deixa não. Não tinha comida, não tinha nada. E naquela oração ele foi vendo a esposa dele melhorar. E aí, ali ele disse que ele não dormiu, ele só chorava e ele falou, Deus. Ele disse que foi a primeira vez, de verdade, que ele viu que teve verdade nele ali. Ele falou assim, se eu sou o problema, eu quero ver. Abra minha visão, eu quero entender. E ele falou que foi como se Deus desse assim, uma revelação para ele. E ele começou a ver a pessoa que ele era. E quando ele começou a se ver, ele viu como se fosse a imagem de uma pessoa que estava apodrecendo em vida, cheia de lepra, suja. E a boca, ele teve uma visão da boca como a língua como se fosse de uma cobra. E uma força demoníaca dominando a mente dele. E ele disse que começou a clamar o sangue de Jesus e a pedir ajuda. E resumindo, que tem vários detalhes, obviamente. Ele se humilhou.
e pediu perdão para a esposa, pediu perdão para Deus. Ele disse que ele tomou aquela decisão que ele já tinha ouvido a mulher dele falar. Você vai ter que pedir perdão para pastor, você vai ter que pedir perdão, olha o que você está fazendo. E ele disse que ele começou a pedir perdão para pessoas, a citar os nomes para Deus e pedir para Deus ter misericórdia e perdoar. E quando amanheceu o dia, ele conseguiu fazer um bico, que ele já conseguiu um dinheiro, onde ele trouxe um pouco de comida para casa. E a primeira coisa que ele fez, daquele biquinho lá, um dinheirinho, foi tirar o dízimo e a oferta. E ele disse que já correu e depositou na conta dos semeadores. Ele disse que quando foi à tarde, ele foi chamado por um cliente antigo que tinha acontecido não sei o quê. E ele foi atender esse cliente. E o cliente não só pagou o que ele fez, mas quis dar um dinheiro para ele. Que era tanto que deu para ele pagar a luz atrasada e a água atrasada. Olha só. Mas antes ele já tirou o dízimo, ele disse tudo que vinha. Eu já tirava o dízimo, corria, dízimo e oferta. E já depositava na conta dos semeadores. E Deus mudou a história deles. Ele pediu perdão, ele se humilhou. Mudou. Hoje ele está com o negócio dele. Eles conseguiram a casinha deles, que ainda ele disse que não é a casa dos sonhos, mas já é uma casa própria. E ele está muito grato. Ele conseguiu comprar o primeiro carro da vida dele, que também ele disse que não é novo, mas que ele está grato. Mas ele aprendeu que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Que a boca tem o poder de atrair vida e morte. E que ele só atraía morte para a vida dele. E que ele não podia tocar no ungido. Ele não podia tocar na igreja do Senhor, que é a noiva de Cristo. E se as pessoas erram, ele entendeu. Ele falou, se as pessoas erram, elas vão se haver com Deus, eu não posso fazer isso. E ele foi arrumando a vida dele. Pois hoje a esposa dele não precisa trabalhar. Os filhos estão encaminhados. Hoje ele diz que ele é um homem. Hoje ele é um homem de verdade. Coisa que ele nunca foi. Então assim, eu posso ficar aqui horas contando tantas histórias para você. De gente que só perdeu. Gente que atrasou a vida. Porque se envolveu com bobagens, fez loucuras, falou o que não devia, usou mal a boca, foi arrogante, jogou o ódio que estava lá dentro, que ela tinha que ter trabalhado nos outros, as frustrações dela, porque é o que ele disse. Eu era uma pessoa tão frustrada que eu jogava tudo nos outros. Era uma revolta dentro de mim. E eu entendi que o problema era eu. Eu tinha que trabalhar o meu caráter, eu tinha que ser liberto aqui dentro. Ei, não despreza a palavra de Deus. Não despreza as oportunidades que Ele está dando. Não despreza, porque tudo que as pessoas desprezam, elas perdem. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. Golias fez pouco caso de Davi. Davi o derrotou. Porque tudo que você despreza, você vai perder. Tudo que você ataca de forma injusta, vai voltar contra você. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade, Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul,
jamais teve filhos. Ela ficou com vergonha da adoração do Davi. Para ela era o olhar de homem, de gente dependente da imagem. E Davi amava adorar a Deus. Davi não tinha vergonha de adorar a Deus. Mas Mical ficou com vergonha, tentou diminuir Davi por ele ser um crente de verdade. O que ela traiu para a vida dela? Esterilidade, sequidão. Porque seja lá qual o motivo, se ele não esteve mais com ela, aqui não fala que Deus a deixou estéril, nada disso, só que ela não teve filhos. Então, alguma coisa aconteceu que trouxe sequidão, ela não frutificou. Porque o olhar dela era carnal, era natural. Essa era a forma dela olhar para a vida de uma pessoa que estava adorando a Deus e servindo a Deus de verdade. Porque o mundo é assim. O mundo olha para a gente, não tem problema gritar e fazer aquele movimento todo num campo de futebol, diante de uma televisão, num jogo de futebol. Mas para Deus, nossa, que exagero. Nossa, que povo barulhento. Nossa, precisa gritar assim. Deus é surdo. Então, mas você grita diante do seu time, quando o seu time faz um gol. E não tem problema nenhum, né? Aí quando nós gritamos, glória a Deus e tal, aí nós somos loucos. Está vendo? Esse tipo de gente não vai longe. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. O Jacó enxergou o futuro. Esse aqui só enxergou o aqui e agora, o Esaú. O Jacó enxergou o que significava a primogenitura. Aquela bênção da primogenitura, fazer parte do projeto de Deus. O Esaú não. É o tipo de gente que só enxerga, define a vida por um momento. Desprezou algo tão grande. E sempre tem alguém que tem cabeça, que tem visão, que vai pegar a bênção que o outro está desprezando. Eu já vi isso muitas vezes. Eu já vi muitos Esaús desprezarem algo muito grande. E vi muitos Jacós ali à espreita para poder tomar. Porque o que tem gente desprezando, tem gente pegando e prosperando. Honra o que Deus honra. Não despreza, cuida, valoriza, usa, se humilha. Deus dá graça aos humildes. Gente, como eu prego essa palavra, hein? Porque Deus dá graça aos humildes. Ele favorece, mas ele se opõe, ele frustra. Gente orgulhosa. Deus tem muito com você. Aprenda com a palavra, com os exemplos, com os testemunhos. Aprenda com os erros dos outros. Aprenda. E faça escolhas corretas, porque Deus tem muito para derramar na sua vida. Mas primeiro a gente tem que trabalhar aqui dentro. Não adianta ficar aqui lutando para ter alguma coisa aqui fora enquanto a gente não trabalha aqui dentro. Nossas vitórias, elas dão início aqui dentro, com a mudança do nosso caráter, do nosso coração. Um coração humilde é promovido por Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar.
Senhor meu Deus, meu Pai, eu oro por cada vida querida, maravilhosa que está comigo, que o Senhor ama tanto. Que essa palavra, Senhor, tenha iluminado, clareado, que esse programa tenha transformado vidas. E que eu possa deixar agora pessoas conscientes, tementes, gente com uma visão totalmente diferente, gente curvada diante do Senhor. Pessoas decididas a viver num outro nível. Porque quando nós tomamos a decisão de nos humilhar, de ouvir o Senhor, de nos curvar diante do Senhor, de fazer o que funciona, de nos envolver com as coisas certas e tirar da nossa vida aquilo que só é um atraso de vida, o Senhor pode fazer. E o Senhor quer fazer na vida dela. Mas talvez a unção não está fluindo porque ela não fechou a porta. A porta da inveja, do orgulho, da arrogância, da preguiça, do questionamento. Ô meu Pai, eu não sei o que ela está vivendo. Talvez ela tenha desprezado algo que é tão precioso. Porque ela não tem visão nenhuma. Ela é carnal e não enxerga o tamanho da bênção que está nas mãos dela. Ela está desprezando. E o outro vai pegar. Jacó pegou a bênção desprezada. Jacó pegou a bênção que foi desprezada por Esaú. Como Davi. Davi enfrentou Golias que ninguém queria enfrentar e por isso ele se tornou um herói nacional. E depois o amargurado do Saul não se recuperou. Mas o Golias estava lá à disposição de Saul. Ele não quis. Mas Davi quis. Então tudo é resultado. Davi não se tornou o rei que ele se tornou por acaso. Decisões foram tomadas. Ele passou pelos processos. E quando a gente passa pelo processo, nós chegamos no resultado, mas algumas pessoas, elas querem o resultado, elas não querem o processo. Mas não adianta tentar comprar o resultado sem o processo. Ela não pode ter um resultado glorioso sem aquele processo. E que isso entre hoje, meu Pai. Que vidas estejam entendendo isso, se humilhando. E hoje, não amanhã, nós não temos amanhã, nós temos hoje. Estejam se curvando e tomando decisões. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo, lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo, tomo posse de mudanças, de transformações, de salvação, de um povo curvado, quebrantado, caráter mudado, coração transformado, um espírito renovado. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Que o nosso povo tenha uma mente de governo, de domínio. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vida esteja chegando. Que essa palavra tenha vestido o nosso povo e que eu deixe um povo diferente. Quebrantado, temente, curvado diante do Senhor. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Obrigada por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Casa firme a madrugada toda, maravilhoso. Fechamos às 7. Temos às 19h30 o clamor dos meus projetos de conquistas para 2023. Domingo, 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2023. Em todos os nossos templos, estamos nesta fé e vamos de glória em glória. Ei, sempre para uma glória maior. Progresso é o que Deus tem para você. Quando nos humilhamos, nós recebemos uma unção que leva a nossa vida a fluir. Conta com a gente,
E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.